Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 21 de setembro, que marca o início, na verdade o retorno da Nations League, com esse confronto entre Escócia e Ucrânia, um confronto que não é tão estranho para a gente assim, afinal de contas essas duas seleções se enfrentaram alguns meses atrás no mata-mata da Copa do Mundo. E temos um grande jogo aqui na Série B entre Cruzeiro e Vasco, um time do Cruzeiro que praticamente já garantiu o seu retorno e um Vasco que tenta lutar para alcançar esse objetivo também. Tá bom? Então, antes da gente começar, vou lembrar vocês de algumas coisas. O primeiro, se você gostar desse planejamento lá no final e quiser se inscrever nesse canal, fica aqui o convite para você. Além desses planejamentos diários, você vai encontrar muitos conteúdos educativos aqui no canal e também ali embaixo naquele curso telboss.com. Fica aqui o convite. Outro convite ali de baixo é do meu canal do Telegram. Se você quiser me acompanhar um pouco mais de perto, o meu dia a dia de trabalho, a minha vivência por aqui, para que a gente possa ter esse contato mais próximo, o segundo link da descrição você vai encontrar o link do meu Telegram e vai ser um prazer ter você por lá. É de graça, você pode acompanhar tanto pelo aplicativo do Telegram ou pela web, tá? Não esquece, para participar do sorteio aqui do Bom Dia Mercado, todos os dias uma banca de R$30 na minha parceira Betfair, você precisa ter uma conta na Betfair, então se você não tiver, primeiro link da descrição, é só você criar e ganhar um bônus de R$200. Vamos embora? Então vamos para cima, vamos começar falando primeiro da Nations, que está retornando agora na sua quarta rodada, né? Esse grupo é entre Escócia, Ucrânia, Irlanda e Armênia. Não é um grupo tão fácil não, tá? Tá todo mundo embolado ali, a Ucrânia é líder com 7 pontos, a Escócia tá na vice-liderança com 6 pontos. A Ucrânia até o momento está invicta, tá? 2 vitórias e um empate. Vamos relembrar um pouco do confronto passado, esse confronto aqui, ó, que eu tô conversando com vocês, foi um jogo de 3-1 para a Ucrânia. Naquele momento havia uma comoção muito grande, porque a Ucrânia tinha acabado de entrar em guerra, né, naquela situação com a Rússia, e a gente teve um momento muito simbólico ali da Ucrânia vencendo esse jogo. A Ucrânia começou muito bem o jogo. Em relação a match odds, foi um jogo passível de ser pego esse gol do Yarmolenko. Inclusive, quero destacar aqui como um dos principais jogadores da equipe da Ucrânia, o Yarmolenko, o número 7, que joga ali pela direita, mas usa muito também o pé canhoto, que foi um gol de cobertura. Ele fez no momento onde a Ucrânia era muito superior em campo e era sim possível pegar esse gol no match odds, no mercado de gols e tudo mais, tá? A Ucrânia chegou ao segundo gol no início do segundo tempo com o Yaremchuk, que jogava no Benfica, acho que agora o Yaremchuk está jogando no Bruges, e fez um gol de cabeça. E aí, no final, depois que a Escócia foi para cima, conseguiu o seu gol, no final a Ucrânia usou uma das características que a gente vai conversar aqui, que é o seu contra-ataque para matar o jogo, inclusive facilitando a minha vida. Eu estava exposto, se eu não me engano, no over à frente ou no over limite, eu não tenho uma lembrança muito boa, mas eu lembro que aquele gol no final da Ucrânia, que foi no último lance do jogo, num contra-ataque mortal, me facilitou muito a vida, tá? Por isso que eu lembro dessa característica. Algumas coisas que a gente tem que citar. A Escócia não é uma equipe de muita qualidade, tá? A Escócia costuma bater em seleções menores, mas quando pega uma seleção maior, ela tem dificuldade, tá? É um time que é muito forte defensivamente, é um time que não costuma tomar tantos gols, é muito forte nas bolas aéreas, mas não tem, assim, nenhum ultra jogador. O maior jogador, talvez, dessa seleção da Escócia, se eu não me engano, tá machucado, que é o Robertson, o lateral esquerdo, né, do Liverpool. Aqui tá dizendo, pelo menos, a informação de que o Robertson tá fora, então não tenho certeza, mas é o principal jogador da equipe. Já para o lado da Ucrânia, a gente tem uma equipe muito mais solta, muito mais qualitativa, com muito mais qualidade na finalização, no drible. A gente pode citar, por exemplo, o próprio Yaremchuk, que jogou no Benfica, é um atacante de muito boa estatura, de muito boa força física e tem velocidade. O Yarmolenko, que joga muito bem. O Malinovskyi, da Atalanta, que finaliza também muito bem de fora da área. A gente tem aquele jogador do City, que eu vou ter que pegar o nome dele aqui, que me fugiu a cabeça. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Zinchenko, também tá fora, ó. O Zinchenko tá fora por lesão. Então tem 2 jogadores aqui conhecidos que coincidentemente jogam no futebol inglês, né? O Zinchenko acho que agora tá jogando no time do Arsenal, ele saiu do City, e o Robertson joga no Liverpool, tá? Então são 2 jogadores importantes. Mas o time da Ucrânia me passa mais confiança em relação à qualidade dos jogadores. Outra característica muito forte da Ucrânia é a finalização de fora da área. Eu ouso dizer que a Ucrânia não joga tão bem quando ela tem que propor jogo, tá? Em alguns momentos a gente consegue ver isso mais claramente, em outros momentos a Ucrânia até surpreende. Por exemplo, no próprio jogo contra a Escócia,
que foi pelo mata-mata da Copa do Mundo, por toda aquela motivação, a Ucrânia até jogou muito bem. Mas pela característica da Escócia, foi mais facilitado esse estilo de jogo, porque a Escócia não é um time muito forte de contra-ataque, não é um time que vai para cima também. Foi um time que se recuou um pouco mais, e aí chamou a Ucrânia para cima, e a Ucrânia conseguiu jogar muito bem, de forma propositiva, acabou até fazendo o seu gol. Coincidentemente, o gol veio num contra-ataque, né, que é o que eu quero listar como ponto positivo. A Ucrânia é um time que joga melhor de forma reativa, em velocidade, em transição. E é muito comum você ver a Ucrânia chamando o adversário para cima para poder fazer isso, tá? É o ponto forte da Ucrânia para mim. Tanto as finalizações de fora da área, quanto a possibilidade de jogar em transição. E isso facilita muito quando a gente tem a Ucrânia na frente do placar, porque ela tem esse campo para jogar. A Nations, por si só, não é uma Copa do Mundo, né? Uma competição criada ali pela UEFA que tenta substituir a questão dos amistosos, então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com dosar aquela parte do tipo assim, no final do jogo a Escócia vai, se estiver perdendo, vai ter que se expor, porque ela vai para cima. Não necessariamente. Mas a gente tem uma Ucrânia que demonstra uma característica muito boa de contra-ataque. Então, se o cenário for de uma Ucrânia na frente, a gente tem sim a possibilidade de uma Escócia se expondo um pouco mais e a Ucrânia aproveitando aqui para contra-atacar, tá? Em relação ao ponto positivo da Escócia, como eu já falei, a bola aérea. A Ucrânia não é uma seleção muito baixa, a estatura é boa, mas a Ucrânia tem tomado sim os seus gols de bola parada. Teve um jogo contra a Inglaterra não tão distante, que, se não me engano, foi na própria Euro que a Ucrânia acabou sofrendo bastante nessa situação. Então, na minha opinião, é um jogo onde a Escócia pode incomodar mais pelo alto, tá? Eu venho para esse jogo com essas odds parelhas para trabalhar correção de preço. Eu estou inclinado a ficar mais posicionado contra a Escócia, porque me posicionar contra a Ucrânia, eu teria que ter uma Escócia muito segura na defesa, tá? Porque para eu ter uma odd da Ucrânia corrigindo, eu preciso de duas coisas. Primeiro, a Escócia bem no jogo, propondo e sendo de fato agressiva, e a Escócia conseguindo neutralizar a grande jogada da Ucrânia, que são as saídas em velocidade. Aí sim eu teria uma correção da Ucrânia um pouco mais segura, né? Mas talvez pela dificuldade técnica da Escócia, a Escócia tem garra, tá? Não é muito técnica. Pela dificuldade técnica da Escócia, o melhor seria a Ucrânia estar jogando bem, né? Porque se a gente tiver uma Ucrânia mal no jogo e um contra-ataque da Ucrânia encaixando, ou seja, a Ucrânia está sendo abafada, está sendo empurrada para trás, mas ela sai no contra-ataque, aí uma posição em match odds fica muito difícil, porque você vai ter que se posicionar contra o rumo do jogo, né? Você pode até ter um embasamento, não, mas a Escócia está melhor, mas aí você tem que entender qual é o risco que você corre em se posicionar contra a Ucrânia sabendo dos contra-ataques ucranianos, tá bom? Então, para mim, é um jogo de cenário para correção de preço. E eu não quero inclinar muito para o lado da Escócia, mas seria uma posição mais agradável, tá? É um jogo de xadrez aqui, porque a Ucrânia não propõe bem o jogo, mas a Escócia defende bem. Então, se a Ucrânia estiver propondo, a Escócia também consegue se safar bem disso. O melhor cenário para uma Ucrânia abrir no placar seria uma Escócia mais desorganizada. Para a Escócia estar desorganizada ou dar espaço, ela tem que sair para o jogo. E tudo isso dificulta um pouco o cenário de match odds. Às vezes esse jogo, você vai se posicionar buscando algo um pouco contra a sua leitura, né? Por exemplo, eu quero pegar um gol da Ucrânia porque eu estou vendo que a Ucrânia está contra-atacando muito bem, mas quem está detendo a posse, quem está atacando, quem está agredindo é a Escócia. Então você vai estar numa posição contra o tempo e contra muitas vezes o mercado, mas você pode estar encontrando valor nisso, não tem problema nenhum, cada um tem sua metodologia, tá? Então eu venho para cá para trabalhar correções de preço. Eu só vou me expor aqui no over goals, e o último jogo entre eles foi 3-1, se a Ucrânia estiver na frente e eu entender que a Escócia vai se expor. Porque jogar em casa é importante, né? A torcida vai, obviamente, vai apoiar, vai para cima e força o time a subir um pouco mais, mesmo aquele time que não está tão interessado na competição, força o time a um pouco mais para cima. Então, se a Ucrânia demonstrar para mim que em vantagem vai querer contra-atacar e a Escócia vai querer subir, aí sim é uma situação interessante para talvez buscar 2 gols ou até 1 gol no segundo tempo, tá bom? Então esse é o meu cenário. Aqui a gente tem algumas informações do PDF de apoio dos últimos jogos dessas seleções. São equipes com ataques bons, relativamente bons, né? A Ucrânia é até melhor, porque é um time que cria menos, mas marca bastante. A defesa da Escócia é um pouco pior aqui nos últimos jogos, mas enfim, tem bastante informação aqui para vocês que assistem e que assinam aqui um canal para ter acesso ao PDF de apoio, mas eu estou passando aqui para vocês, obviamente, para vocês falarem também que eu não mostro, tá? Então fica aqui. Óbvio que dados de seleções é um pouco mais complicado, a gente tem
tem competições que são tratadas como amistosas, como é o caso, por exemplo, da Nations League, tem competições onde as equipes jogam mais sério, que é o caso das eliminatórias da Euro, tem aquelas eliminatórias da Copa do Mundo, então, enfim, é mais complicado tirar esses dados aqui e tentar mensurar como algo de fato relevante. Mas vamos lá. Eu acredito nesse jogo, numa possibilidade aqui de trabalhar contra a Escócia, mas vamos ver se a gente vai ter esse cenário ou não. Vamos matar aqui com Cruzeiro e Vasco. Como eu falei para vocês, o Cruzeiro já garantiu seu acesso, né? Vamos ser sinceros, 65 pontos para 45 do Londrina, mas não tem como, né? Vamos fazer uma continha aqui de padeiro. Olha só, faltam 8 jogos com 3 pontos para ser, com 24 pontos para o Londrina disputar. Ele pode fazer 24 pontos e o Cruzeiro tem 20 na frente dele, né? Então, pô, só se acontecesse aí uma catástrofe. O Cruzeiro já tá na Série A, né, gente? Vamos ser sinceros. O Vasco já é mais complicado, porque o Londrina, ele tá a 3 pontos do Vasco, né? Então aí o Vasco precisa de fato vencer. Qual que é o problema? Quando a gente vai pegar os últimos jogos da equipe do Vasco contra times que estão dentro do G4, contra times que podem de fato ameaçar o Vasco também tem um bom elenco. A gente tem aqui o Grêmio, o Vasco perdeu por 2-1. A gente tem o Bahia, que o Vasco também perdeu por 2-1. As duas equipes dentro do cenário de G4. Tá? Ou seja, o Vasco, quando disputou contra essas equipes fora de casa, ele não conseguiu vencer. Então esse é um aspecto negativo aqui para o time do Vasco. Um ponto positivo é que o Vasco enfrentou o Cruzeiro no Maracanã, foi uma das poucas vezes que o Vasco jogou no Maracanã essa temporada, lotou e venceu o Cruzeiro por 1-0. E aí conseguiu a manutenção da vantagem, segurou bastante o placar no segundo tempo e conseguiu, realmente foi uma vitória muito importante. Essa vitória do Vasco foi uma das poucas derrotas do Cruzeiro. O Cruzeiro acho que está a 13 jogos sem perder. Acho que perdeu para o Guarani, perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil, perdeu para o Vasco. Teve mais alguma derrota do Cruzeiro ali que ficou perdida lá no início. Tá? Então, realmente é um time muito sólido. Quando a gente puxa a informação aqui dos dados do Cruzeiro dentro de casa, é absurdo, né, cara? É como eu falei, eu cheguei a comentar isso também no evento lá em São Paulo que a gente teve. O Cruzeiro me abriu a mente e me possibilitou trabalhar em back na Série B, coisa que, assim, às vezes nem na Série A eu tenho tanta confiança. Porque o Cruzeiro, ele agora, óbvio, talvez um pouco mais relaxado, já tendo conseguido o objetivo, talvez a gente não consiga ver aquele Cruzeiro do início, né? O Cruzeiro tem hoje vacilado em alguns momentos. Mas no início do campeonato foi absurdo, a gente teve que engolir um Cruzeiro fazendo marcação-pressão, com cobertura, com 2 homens às vezes no mesmo jogador. A equipe adversária não estava acostumada com esse tipo de coisa, era um padrão, e eu falo sem problema nenhum, era um padrão europeu, que a gente vê em equipes de ponta na Europa. Primeiro de coisa, não é só questão do treinador, é a questão de comprometimento do jogador. Não é todo time que você tem jogadores comprometidos. Você fazer uma marcação-pressão, se não tiver todo mundo fazendo, se não tiver todo mundo engajado, você abre mais espaço ainda. Porque você vai ter um jogador correndo sozinho e vai liberando espaço. Então, o Cruzeiro era um time realmente muito unido nisso, um time comprometido com esse objetivo de voltar para a Série A. E foi realmente um padrão, assim, em alguns jogos, um padrão de Europa, que me permitiu trabalhar a favor do Cruzeiro em várias situações, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado e saber interpretar também uma forma mais qualitativa de que o Cruzeiro já alcançou esse objetivo. Então, qual é a necessidade do Cruzeiro agora em ter que sair vencendo todo mundo? Eu acho que se o Cruzeiro fizer o básico, ele vai ser campeão com sobra, né? Porque a distância aqui para o Bahia é 14 pontos. É absurdo, entendeu? Mas vamos lá, vamos com o que a gente tem aqui. O Cruzeiro venceu então 87% dos jogos que ele disputou em casa, foi o primeiro a marcar em 80% das vezes e não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa. Teve um jogo que ele jogou em Brasília, né? Não só no Mineirão. O Vasco tem 3 vitórias fora de casa, não é um desempenho tão bom, não sai na frente com tanta frequência, assim, comparado com o time do Cruzeiro, sofre mais gols, obviamente, do que faz, tem uma defesa com bastante dificuldade, a gente vai falar disso, e é um time que ficou sem marcar em quase 50% dos jogos. Olha só o nível de criação aqui. A gente tem um Cruzeiro com 2,35 de grandes chances criadas e 1,67 de aproveitamento. Para a Série A, para a Série B, obviamente, isso é muito acima da média. O Cruzeiro poderia estar tomando mais gols, mas é um time que, por conta talvez da própria marcação, qualidade do seu goleiro e dificuldade do adversário, não tem tomado tantos gols assim. Já o time do Vasco está bem acima da média de gols tomados, mais de 1,3 gols tomados por jogo. É um time que cede muita oportunidade
e que chega aqui a 20 gols sofridos fora de casa. Realmente é muita coisa, tá? O engraçado é que, no geral, o Vasco tomou, olha que curioso, cara, o Vasco tomou 20 gols fora de casa. O Vasco tomou 25 gols no campeonato. Ou seja, o pior desempenho, obviamente, do Vasco é fora de casa. Dentro de casa, o Vasco é uma máquina, porra. Como diz o Casimiro, é elite, porra. Tô falando de elite. É foda. 5 gols sofridos dentro de casa e 20 fora. Porra. É um time dentro. É igual o Sampaio Corrêa. Fora de casa, a situação é complicada, entendeu? Mas o Vasco permite muita chance ao adversário quando joga fora. No primeiro tempo, o Cruzeiro tem uma ampla superioridade aqui, com 10 gols marcados e 3 sofridos. O Vasco, apesar de ter marcado 7, tomou 12. O time do Cruzeiro vence mais da metade dos primeiros tempos e perde 13%. O Vasco perde quase 50% dos seus primeiros tempos fora de casa. O segundo tempo, o Cruzeiro é ainda melhor. É um time que consegue vencer mais de 65%, não perde nenhum. Marcou 15 gols, sofreu apenas 1, e o Vasco continua com o mesmo número de vitória, reduz um pouco o número de derrota, reduz um pouco o número de gols marcados e sofridos, mas continua inferior em relação à comparação, tá? Quando a gente fala de bola aérea, o Vasco tem tido um pouquinho, levemente mais dificuldade aqui do que o Cruzeiro e tem marcado mais gols de escanteio. Sim, o Vasco pode usar a bola parada para tentar matar esse jogo. Em relação a gols, eu particularmente, eu acho que é um jogo com uma tendência under. Por quê? Se o Vasco sair na frente, a gente tem uma característica de um Vasco tentando proteger a vantagem, como fez muito bem no jogo de ida no Maracanã. Se o Cruzeiro sair na frente, o Cruzeiro não é um time que é extremamente focado em golear dentro de casa. Se a gente pegar os últimos jogos do Cruzeiro em casa, a gente até tem um 4-0 aqui contra o Náutico, mas geralmente é 1-0, 2-0, 2-1. Não é um time que era muito focado em golear. Então, eu não confio tanto no Cruzeiro assim para gol. Se a gente puxar aqui, a gente vai ver, ó. Dentro de casa, o Cruzeiro tem até uma boa média de over 1.5. Não é tão boa, mas é relativamente para a Série B é boa, mas de 2,5 é bem abaixo, tá? Então, toma um pouco de cuidado. Olha só, o Cruzeiro só marcou dentro de casa mais de 2 gols em 7% dos jogos, pô. É muito pouco. É um time que se contenta, é um time que não falha em marcar nenhuma vez, marca mais do que 1 em 53 e mais do que 2 apenas em 7. Então é um time assim, bem na média para gols, tá? Bem fraco em relação a buscar 2,5. O Vasco fora de casa, olha que dificuldade. É um time que toma bastante, mas fazer também é muito complicado. Somente 7% dos jogos o Vasco fez mais do que um gol fora de casa. Então é bem complicado, tá? É um jogo com uma tendência, na minha opinião, para o under, beleza? E momentos dos gols, que é interessante também, a gente tem um Cruzeiro no final do fim do primeiro tempo para o início do segundo e no fim do segundo tempo muito forte, inclusive aqui buscando recuperação de resultado no final, aconteceu várias vezes, tá? E é um time também que toma mais gols aqui, dá para ver no segundo tempo, pelo menos até os minutos 70. Já o time do Vasco costuma tomar mais gols no início ali, 36% dos gols que o Vasco toma é até os 20 minutos, ou seja, a gente tem que entender se o Cruzeiro entrar muito forte, pode ser uma oportunidade, né? E depois a gente tem números do Vasco ali bem normais, vamos dizer assim. O Eduardo é o Edu, né? Principal atacante do Cruzeiro. E a gente tem o Luvanor também com 4 gols. E o Antônio Neto com 3 assistências junto com o Daniel. O Raniel é o artilheiro da equipe do Vasco. Não sei se vai jogar, não sei se está aqui disponível na escalação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tenho certeza se vai jogar. Junto com o André, esse moleque é bom, hein? Esse moleque é bom de bola. E o Anderson Luiz tem 7 assistências. Cara, pra mim, é aquela coisa. Eu tenho um receio de trabalhar o Leia Pior Equipe aqui focado no Vasco, porque o Cruzeiro já conseguiu o seu objetivo. Mas tem aquela coisa. Se tiver com o Mineirão lotado, se a torcida abraçar o time e o time sentir realmente pode ser um jogo de festa, né? De mostrar vontade e de continuar com essa campanha incrível que o Cruzeiro está fazendo, aí pode ser. Agora, o meu receio é esse, é tentar abraçar esse time do Cruzeiro e entrar Lei Vasco, mas ignorar o fato do Cruzeiro já ter atingido esse objetivo. E aí o Vasco pode ter um pouco mais de campo, pode jogar um pouco mais, o Cruzeiro pode errar em situações que não estava errando antes, a desconcentração e o relaxamento do time pode apresentar mais espaço para o Vasco, então tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? Para mim é um jogo já com uma tendência under logo de início, mas se o Vasco sair na frente pode ser ainda mais, tá? Não sei, aí o Cruzeiro pode tampar, jogar,
mas mesmo assim o Vasco tem tendência de segurar bastante esse placar. Beleza? Inicialmente, então, eu estou inclinado a trabalhar lei Vasco, mas eu posso recuar nessa situação por conta de um desinteresse do Cruzeiro. A gente só vai conseguir perceber isso no live. Tentar prever isso pré-live é impossível, na minha opinião. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. São 2 jogos que eu vou focar no Match Odds. Não pretendo trabalhar gols aqui no jogo do Cruzeiro. E a gente se vê amanhã para a gente começar de fato a falar dos outros jogos da Nations League. Te espero no Telegram. Fica aqui o convite. Não esquece também de se inscrever e deixar o like no vídeo que ajuda pra caramba, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Aí. Tá atrasado aquilo ali, hein? Tá desatualizado. Mas vamos pra cima. Meus amigos, um abraço. É sempre um prazer.